Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Meus irmãos e amigos, nós queremos trazer uma meditação rápida para comunicar aos irmãos, eu posso dizer que infelizmente aos pastores, apóstolos, que estão alguns renunciando o ministério pastoral para se envolverem com a política brasileira. Acredito que aqueles que Deus tem chamado, separado, consagrado, ungido e enviado para servi-lo como seu dispenseiro, como diz a Bíblia Sagrada, não tem como retornar mais atrás. Eu até lembro-me de um dos maiores pregadores do século, Billy Graham, pastor americano, conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos da América. Alguém uma vez perguntou se ele não tinha nenhum desejo de concorrer a algum cargo político, e ele responde que tinha sido sim convidado, até mesmo a ser o presidente da República. E em resposta ele disse que não podia diminuir o seu chamado, ou seja, ele não podia comparar o chamado e a pastoral, que ele considera mais do que qualquer outro função aqui nesta terra. Porém, para aqueles que afirmam que José foi político, Daniel também, mas lembre-se de uma coisa, que nenhum deles concorreu a nada, se colocou como candidato, fez campanha, muito pelo contrário. Eles foram levados sem vontade própria, como cativo para nações estranhas, mas lá Deus fez a vida deles para que o nome do Senhor fosse glorificado e o povo de Deus, no caso de Israel, também fosse preservado. Mas nesta passagem que lemos nesta tarde, Hebreus 11, o autor descreve, lembra-nos que Moisés, mesmo sendo criado como filho adotivo da rainha do Egito, a filha de Faraó, ele poderia sim ser sucessor também de Faraó. Mas quando ele descobriu que ele era hebreu e que seu povo estava sendo cativo, vivendo como escravo, diz a Escritura, foi formado, próximo até de herdar o trono de Faraó, ele decidiu renunciar todas as coisas que ele tinha direito para antes sofrer com o seu povo. É isso. Interessante aqui a Escritura quando diz que Moisés, sendo já grande, ele recusou. Ou seja, meus irmãos, é uma decisão. Alguns dizem, mas quando eu estiver lá, isso, eu vou fazer aquilo. Olha, o maior trabalho social nesta terra, quem realiza são os verdadeiros cristãos, porque não só alimenta as pessoas com pão, com a água, socorre nas suas necessidades, nas suas enfermidades, nas suas doenças, mas antes e acima de tudo, eles comunicam a verdade bíblica e neotestamentária, que todos nós temos a oportunidade de nos salvarmos e desfrutarmos uma eternidade de paz ao lado de Jesus, um dia no céu. Mas para isso, é preciso que façamos como Moisés, renunciar muitas vezes a algo, até que nos faz bem, nos dá certa segurança, mas que infelizmente, muitas vezes essas escolhas não agradam a Deus. Mas isso é uma decisão sua e minha. Portanto, façamos como fez este grande homem de Deus. Deixamos de lado as coisas mundanas, passageiras, e escolhamos as melhores, as eternas, que durarão para sempre. Deus te abençoe, Deus te dê um resto de dia de paz. Que Jesus sustente-te. Se você já é crente, não deixe nem troque a tua salvação por nada deste mundo. Amém.